E aí, galerinha, tudo beleza? Professora Ana Paula, nós vamos falar mais um pouco hoje sobre Karl Marx, tá, pessoal? Sobre o que é o marxismo e como que essas relações de poder foram estudadas pelo Marx na interferência delas na história humana, tá? O Marx ele tem uma frase que diz que até agora os filósofos não fazem senão interpretar o mundo de diversas maneiras. Porém, trata-se de transformá-lo. Isso aqui é uma pequena crítica, tá, pessoal? Ele fala que os filósofos eles só estão a fim de interpretar o mundo, mas a gente precisa de uma forma de transformá-lo, ok? Gente, o Karl Marx ele era filósofo, economista, homem de ação. Ele foi o criador do socialismo científico. Nunca, pessoal, sem conhecer toda a parte histórica, você pode dizer que socialismo e comunismo é a mesma coisa, tá? Ele foi um inspirador para a ideologia comunista. Ó, interessante isso aí, hein? E uma nova chave de leitura e análise da história. Ele não foi responsável, pessoal, só por falar assim, junta tudo e dá poder para o Estado, tá? Não confunda isso com quem foi o Marx. Ele foi um cara tão importante que a análise histórica acabou dando uma mudada depois das suas ideias. Como ele era economista, pessoal, e filósofo, ele visava o mundo sempre como uma relação econômica, tá? Ele dizia que todas as interações humanas, elas se davam com um fim econômico, tá? E aí ele estudou a filosofia, ele apontou uma filosofia com um viés economista muito grande, tá? E aí, pessoal, o marxismo, ele se fundamenta em 3 pilastras fundamentais. E aí ele vai trabalhar com 3 grandes potências europeias, tá? A gente tem que falar sobre o idealismo alemão, a economia política inglesa e o socialismo francês. Pessoal, a Inglaterra foi uma máquina, uma senhora potência, desde a primeira Revolução Industrial até o findar da Primeira Guerra Mundial, quando só então os Estados Unidos conseguiram assumir o status de potência mundial acima da Inglaterra, tá? E a Inglaterra ela só perdeu esse posto porque a guerra ela se deu muito em solo europeu, tá? Os solos americanos eles foram nada afetados na Primeira Guerra, a não ser de viés econômico, ok? E os Estados Unidos, como entrou na guerra mais como um financiador, como um proporcionador de armamento bélico, acabou ganhando um grande poderio econômico, tá? Mas para você ver como a economia política inglesa ela é bem fundamentada. E a gente tem também o socialismo francês. A França, inclusive, passou por um período de quase 14 dias de anarquismo total. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, é bem interessante, tá? Pessoal, o filósofo marxista, ele tem que distinguir 2 grandes etapas na obra de Marx. A gente tem o Marx jovem, que ele fala sobre a teoria da alienação e a reflexão sobre a ideologia. É um cara mais empolgado e menos prudente, tá? E tem o Marx maduro, que viu tudo que ele estudou, reviu tudo que ele estudou e trata muito mais sobre o materialismo histórico, ok? Ele explica o movimento, lembra que a gente estudou o movimento que Hegel fala? Pela luta dos contrários. E aqui, ó, a dialética bate bastante, tá, pessoal? É impossível, pessoal, eu ter a existência de apenas um lado, tá? Não se isola o que é contrário. Um não existe sem o outro. Vamos trazer isso um pouco para a área das ciências exatas, pessoal? Vocês devem estar estudando eletromagnetismo, tá? E quando, se não estiverem ainda, vão ver que é impossível você partir um ímã
esse imã ele chegar a um lado que não tem um lado norte, por exemplo. O imã ele sempre vai existir com o seu norte e com o seu sul, ok? A mesma coisa acaba acontecendo dentro das ciências humanas e políticas, ok? Não tem como eu existir um polo sem o outro. E isso, pessoal, é a máquina de mudança, porque todo movimento, toda mudança, toda transformação, ela é explicada por essa luta dos contrários. Alguém sempre está insatisfeito com aquilo que está acontecendo na sua época, joga uma ideia e ali começa a se estudar as características de mudança, ok? Os marxistas, eles explicam o desenvolvimento histórico como resultado da luta de classe. O motor da história é a contradição e a luta entre classes exploradoras e classes exploradas. Como assim o motor da história é a contradição? Pessoal, já pensou se ninguém nunca tivesse questionado a existência de escravos, por exemplo, e todo mundo no mundo, inclusive os escravos, fossem a favor da escravidão? Como que acabou? Alguém falou assim, tá errado isso aí, gente. A gente não pode pegar uma pessoa, acorrentar ela, tratar mal para caramba, não dar água direito, não dar comida e querer que ela trabalhe pra gente sem nada em troca, só pelo simples prazer de existir nesse mundo. Então, é com esses questionamentos, ou seja, contradição àquilo que está acontecendo na sua época, que você tem a mudança, tá? E a gente sempre vê classes exploradoras e classes exploradas em conflito, ok? A concepção marxista de sociedade, pessoal, visa isso aqui, ó. A história humana, pessoal, ela é uma história de relações do homem com a natureza e dos homens entre si. Como assim, professora? Para a gente estudar toda a história da humanidade no planeta Terra, a gente tem que levar em consideração sempre duas coisas. Como que o homem está se relacionando com a natureza e como que o homem se relaciona entre si. Por exemplo, quando forem estudar a história de 2020, vão ver, por exemplo, que houveram queimadas catastróficas no Brasil, na região da Amazônia e na região do Pantanal. E como que a gente lidou com essas queimadas? Como que foram as políticas que o Brasil adotou contra essas queimadas? Isso é uma relação do homem com a natureza. Quer ver outro exemplo bacana? Lembra quando você foi estudar lá, falando sobre a pré-história, que aí a gente vai estudando e vê que o homem começou a parar de simplesmente catar e caçar em um lugar e começou a plantar. Isso é uma relação do homem com a natureza. Quando o homem dominou o fogo e passou a utilizar o fogo a seu favor, é uma relação do homem com a natureza. E como que funciona essa relação dos homens entre si? Bom, lá na pré-história mesmo, pessoal, quando começaram a formar ali pequenas, vamos dizer assim, pequenas tribos, ok? A gente já tinha algumas relações bem distribuídas. Por exemplo, as mulheres elas eram responsáveis pela organização e coleta de frutos, de flores, de tudo, ok? E os homens eles cuidavam da caça. É uma diferença de trabalho, é uma relação dos homens entre si, ok? Nesses dois tipos de relação, pessoal, a gente tem um intermediário essencial, o trabalho humano, tá? Dessa forma, pessoal, o Marx ele descobriu as leis da história, como que o trabalho humano era tão influente na história. Para Marx, pessoal, o capital era o principal ponto a ser investigado para que fosse possível entender as mudanças sociais que surgem em um dado momento. As mudanças sociais, pessoal, elas não são pacíficas, tá? Elas não acontecem de forma lenta, natural. Sempre tem um ponto de ignição, sempre tem um lugar onde surgiu essas ideias, ok? O Marx ele já observava que só o conflito entre as classes pode mover a história.
Assim sendo, nós vamos olhar nas seguintes menções tudo que evidencia uma característica de classe social. O cordel, gênero literário desenvolvido na região Nordeste, configura-se como instrumento poético que, por meio da rima, da métrica e dos versos, expressa a cultura popular. Nesse sentido, o cordel é sinônimo de poesia, canta e conta histórias de lutas, de amores e quase sempre tematiza questões sociais e políticas do país e do mundo. Pessoal, o cordel ele é um importante modo de crítica que o Nordeste tem. A gente sabe que o Nordeste é uma região seca, pobre, tá? E é uma cultura totalmente popular, ok? Só que, em forma de poesia, pessoal, os nordestinos, eles manifestam a sua contradição, tá? E demonstra também, pessoal, as suas lutas diárias com a natureza. Então, a gente tem a relação do homem entre si, através da contradição, e as relações do homem com a natureza, ok? De acordo com as ideias socialistas de Marx, o capitalismo é o responsável pelo surgimento das classes sociais. Nesse sentido, a sociedade se desenvolve de forma desigual, com ricos e pobres. Pessoal, o capitalismo, ele não é essa coisa, assim, o surgimento dele não é essa coisa estruturadinha, bonitinha que a gente tem hoje, não, tá? O capitalismo, ele começa quando o homem começa com a agricultura, e aí o homem planta batata e o outro planta cenoura, e tem uma sobrazinha, e aí eles trocam essas sobras. Ali já está estabelecido um capitalismo, tá? Então, nesse momento, já surgem classes sociais. Só que essa desigualdade, ela vai aumentando, tá? E aí a gente tem mais ricos, mais pobres, se desenvolvendo de forma desigual. No sistema capitalista, pessoal, a classe operária é representada pelos trabalhadores mais pobres. Por outro lado, os empresários que são ricos são donos dos meios de produção, capital, terra, equipamentos e instalações, tá? O que acontece aqui, pessoal? A classe operária, ela é a maior classe e ela representa a força do trabalho. Por outro lado, o empresário, ele é o que te dá os meios de produção. Um não funciona sem o outro, tá? Não foi bem isso que Marx quis dizer, tá? O Marx, ele acha que a classe operária deveria ter mais direitos, tá? De fato, deveria, mas nós temos que estudar um pouco mais e entender um pouco mais a nossa sociedade para poder implantar as ideias de Marx, ok? Então, pessoal, para resumir nossa aula de hoje, a gente pode entender que uma das características mais marcantes na divisão social é a posição que os trabalhadores ocupam nas relações de produção, tá? Os trabalhadores, eles estão em maior número porque nós precisamos de maior força de trabalho, tá? Mas a posição que eles ocupam, pessoal, não é uma posição dominante. Belezinha? Galera, espero ter ajudado vocês. Até o próximo vídeo. Façam as atividades. Um beijo no coração. Até mais.